Fala galerinha, beleza? Estamos voltando aqui, saindo da instabilidade, né? Para a gente se tornar aí um gás nobre. Então vamos nós, né? Vamos chegar agora nessa questão número 52 da prova branca. A lipofilia é um dos fatores fundamentais para o planejamento de um fármaco. Ela mede o grau de afinidade que a substância tem com ambientes polares, podendo ser avaliada pelo coeficiente de partição. Certo? Então o que é que ele quer com essa questão? Ele falou aí deu a estrutura, né, inteira, e esse X aqui, a gente substituindo ele por OH, temos a testosterona, por H temos o composto 1 e por metil temos o composto 2, certo? Aí ele quer, em relação ao coeficiente de partição da testosterona, ou seja, o grau de solubilidade dela em ambientes polares, né? Eu trazer para cá, certo? E dar uma ampliada aqui. Ó, certo? Aqui já dá para a gente riscar aqui de boa. Então, aqui colocar de vermelho para destacar. Então, o ambiente que ele quer é um ambiente apolar, que é justamente o que se refere a essa lipofilia, né? O coeficiente de partição é essa lipofilia que acontece em ambientes apolares, beleza? Então, o que é que ele quer? Os compostos 1 e 2, em relação à testosterona, eles vão ter uma lipofilia maior ou menor, certo? Lembrando que, ó, esse X aqui é o que vai dar a nossa resposta. Se a gente no lugar do X colocar o OH da testosterona, o que é que a gente vai estar fazendo? O O, como ele tem mais elétrons, ele tem 6 elétrons ao redor dele, da última camada, e o hidrogênio só tem um elétronzinho. Certo? Aí eu pergunto a vocês, deles dois, quem vai ter uma força maior para puxar elétrons? Deixa eu dar uma ampliada aqui. Pronto. Qual dos dois vai ter uma força maior para puxar elétrons para perto de si? Logicamente, o oxigênio, né, que tem mais elétrons, ele vai ter mais força. Então esse elétronzinho aqui, ó, que é do hidrogênio, ele vai ficar mais próximo do oxigênio, certo? Tornando assim o oxigênio um polo negativo, certo? Então o oxigênio é um polo negativo. E o hidrogênio, por sua vez, como o elétron está mais distante dele, se torna um polo positivo. Ok? Se eu tenho em uma molécula um polo positivo e tenho um polo negativo, eu posso dizer que essa substância ela é polar. Certo? Então eu posso afirmar que essa substância ela tem uma parte polar, né? No caso, a parte da testosterona que é polar é a parte onde fica a hidroxila. Beleza? Só que agora a gente esquece um pouco a hidroxila. Vamos colocar agora o hidrogênio, certo? No lugar do X. Então, o hidrogênio, ele não tem força suficiente para puxar os elétrons para perto de si. Ok? E aqui, ó, essa ligaçãozinha aqui que esse hidrogênio vai estar fazendo aqui é com um carbono. O carbono ele não se interessa em puxar elétrons para ele. Por quê? Como a gente sabe, né, o carbono é da família 4A, pessoal da família 4A, para ele tanto faz doar elétrons como receber elétrons. Então, ele não vai ter intenção nenhuma de puxar os elétrons para perto de si. Beleza? Então, se o hidrogênio não tem força para isso e o carbono não quer puxar para ele, então eu não vou ter essa formação de polos. Se eu não tenho polos, essa substância vai ser apolar.
Então podemos colocar aqui para a substância 1 e substância 2, né? Aqui vai ser apolar. Ficou muito grande aqui. Texto, né? Ficou muito grande, né? Mas substância 1, o composto 1 e o composto 2 vão ser substâncias apolares, né? Composto 1, composto 2, os dois vão ser apolar, certo? Por que o 2 também, Gilmar, vai ser apolar? Porque, ó, a gente vai substituir o X aqui, ó, por metil, né, por um grupo metila. Então, mesma coisa que foi no composto 1. O hidrogênio não tem força para puxar, o carbono não quer puxar, porque ele não precisa, né? Para ele, de todo jeito, tá bom. Então, a testosterona, né, por causa da hidroxila, é um composto polar. O composto 1 e o 2 são apolares. E lembrando que ele quer que você coloque essas substâncias em ambientes apolares, né? Que a lipofilia é justamente isso, essa afinidade com ambientes apolares. Então, voltando aqui para o que a questão pede, né? Em relação à testosterona, as lipofilias dos compostos 1 e 2 são respectivamente o quê? Se o ambiente que elas vão se misturar, né? Opa, aqui ficou muito pequeno. Né? Se o ambiente que elas vão se misturar é um ambiente apolar e os dois compostos, 1 e 2, são apolares, então elas vão ter uma lipofilia maior e maior do que a testosterona. Né? É o que a gente encontra aqui na letra D. Beleza? Deu para entender aí? Questão de polaridade, solubilidade e tal. Então, volto já para a gente fazer mais uma. Beleza? Pronto, pessoal. Agora nós vamos para a questão 55. Tá ok? Essa 55, pelo amor de Deus, essa você não podia ter errado. Se tem alguma questão na prova que é para você não errar, nessa prova, né, de Química do Enem 2016 aí, essa 55 era uma dessas, né? Por quê? Vamos ver aqui o que é que ele quer. Ó. No experimento, o professor deixa duas bandejas de mesma massa, uma de plástico e uma de alumínio. Né? Eu não consigo me conter, não. Vamos logo direto para o ponto, tá ok? Coloca-se um cubo de gelo sobre cada uma dessas bandejas, que estão em equilíbrio térmico com o ambiente. Né? E o professor questiona em qual delas o derretimento de gelo vai ser maior. Pessoal, é questão da gente analisar aí o quê? Um único fator, certo? Qual é o único fator que a gente vai observar aí? Vai ter que observar. Ele quer o derretimento do gelo, certo? Aí você vai olhar, vai analisar a estrutura do material, ok? Uma bandeja era de plástico, a outra era de alumínio. Aí vocês analisem aí o plástico e o alumínio. Qual vai aquecer mais rápido? Né? Quem é que tem uma taxa de aquecimento maior, uma condutividade térmica maior? O alumínio é um metal. O plástico é um polímero, né? Uma substância orgânica. Característica principal dos metais. As características dos metais. São ótimos condutores de eletricidade, ótimos condutores de calor e tem que perder elétron para se estabilizar. Três principais características de um metal. Mas uma delas é qual?
excelente capacidade de condutividade térmica, certo? Então, a gente não teria outra opção para ir senão a letra A. Por quê, Gilmar? Por que a letra, opa, por que a letra A? Ó, mais rapidamente na bandeja de alumínio ela vai derreter o gelo, pois ela tem uma maior condutividade térmica do que a do plástico. Se você pegar qualquer metal, ele vai ter uma condutividade térmica muito maior do que a de um polímero. Até porque o plástico ele é usado muitas e muitas vezes como isolante, por ele ser um mau condutor de calor, certo? Então o gelo derreteria muito mais facilmente aí no alumínio, né, na bandeja de alumínio, do que na de plástico. Então essa era uma daquelas questões que não podia errar, certo? Quem errou aí, reveja um pouco os conceitos e tal. E era daquela de que não era para errar, beleza? Então vamos passando para outra aqui. Encontrar aqui, física, física. Pronto, achamos aqui a questão 59. Certo? Vou colocar ela para cá. Ó, questão 59. Essa acredito que eu ainda não resolvi. Então vamos lá. Após o desgaste completo, os pneus são queimados para geração de energia. Entre os gases gerados na combustão da borracha vulcanizada, alguns poluentes provocam chuva ácida. Para evitar que escapem para a atmosfera, esses gases podem ser borbulhados em uma solução aquosa, contendo uma substância adequada. Aí deu a tabelinha e tal. Dentre as substâncias listadas no quadro, aquela capaz de remover com maior eficiência os gases poluentes é qual? Esses gases poluentes, como ele falou lá em cima, né, no enunciado lá em cima, eles provocam, né, esses gases provocam chuva ácida. Como é que eu vou produzir a chuva ácida? Através de gases que tenham características ácidas. Então, o meu ambiente vai estar um ambiente ácido. Beleza? Qual é a característica maior de um ácido? Liberar esse camaradinho aqui, ó. O hidrônio, né? O H3O+. Certo? Característica de ácido. Então, ele quer que você remova esses gases poluentes, ou seja, acabe com esse ambiente ácido. Neutralize esse ambiente ácido, certo? Então, como é que eu vou acabar com o ácido, neutralizar esse ácido? Certo? A única forma é eu colocando no ambiente uma base. Podem ser qualquer uma dessas três substâncias. Por quê? Liberam hidroxila, que é característica de uma base. Então, de cara, o fenol não poderia e o hidrogênio sulfato de potássio também não poderia, porque ambos liberam hidrônio, característica ácida. Mas a piridina pode, certo? A metilamina pode e o hidrogênio fosfato de potássio pode. Ok? Então vamos lá. Mas tem três que liberam hidroxila. E aí? Qual a gente vai poder usar mais eficaz, né? Capaz de remover aqui, ó, como ele falou, com maior eficiência. Qualquer um desses três removeria a acidez tranquilamente. Só que vai ter um dos três que vai remover com maior eficiência. Qual dos três seria? Aqui ele deu o valor da constante de equilíbrio. Como aqui, nessa primeira, é ácido, então a gente pode chamar aqui de Ka, né? Constante de acidez. Aqui e aqui, né? Ka.
constante de acidez. Nesses três aqui do meio, podemos chamar de Kb, que é a constante de basicidade, né? Quanto ele é básico, né? Quanto ele é alcalino, né? Então, Kb. O que a gente vai ter que analisar são esses números aqui, ó, do Kb. Ó. Qual desses valores de Kb é maior? Porque quanto mais, lembrando, né, das constantes no equilíbrio iônico, o que é que elas nos informam? O Ka, quanto maior o número do Ka, mais forte vai ser esse ácido, né, nessa constante de acidez. Quanto maior o número da constante de basicidade, mais básico esse composto é. Né? Essa base vai ser mais forte, né? Quanto maior o número. Então vamos analisar aqui, não pelos números em si, os decimais, mas vamos olhar especificamente para onde? Para cá. Ó. Vou colocar até de azul aqui. Ó. 10 a menos 9. Quantas casas decimais nós vamos ter aí? 9 casas decimais. Então, relembrando um pouquinho de matemática, quanto mais casas decimais a gente tiver, menor é o número. Correto? Então, nesse primeiro que é a piridina, são 9 casas decimais. Aqui, ó, 10 a menos 4. 4 casas decimais, né, depois da vírgula. Né? E aqui o 10 a menos 2, só são 2 casas. Então, quem é o número maior desses três? Vai ser o 2,8 vezes 10 a menos 2, que corresponde a quem? A letra D, que é o hidrogênio fosfato de potássio. Beleza? Então, aí era só você ter lembrado qual é a característica ácida e básica, né? Que é o hidrônio no ácido, a hidroxila na base. O Ka e o Kb, né? Que ele deu aí os valores das constantes. Para você lembrar, né? Que quanto maior o valor, né, de Ka, mais ácido. Quanto maior o valor de Kb, mais básico. Certo? Então, como a gente queria um ambiente, tinha um ambiente ácido e queria neutralizá-lo com maior eficiência, quanto mais forte fosse a minha base, maior eficiência de retirada desses gases ácidos. Beleza? Então, questão 59 aí da prova branca. Agora, né? Letra D de dado. Beleza? Belezinha até aí? Então, vamos para frente. Procurar mais um aqui. 60, não. Essa 60, 62 não é nossa, 63 é. Deixa eu dar uma diminuídazinha aqui. Pronto, só 60. Na verdade, nem precisava. O que é que ele quer nessa 60, certo? O enunciado pouco vai nos ajudar nela. Então vamos nós. Ó. Executando-se, aliás, excetuando-se a fase de plasma, as transformações sofridas pela matéria em nível microscópico estão associadas a quê? Ele quer saber a diferença entre as fases sólida, líquida e gasosa. Certo? Então é isso que ele quer. Tá aqui, ó. Vou destacar ela aqui. Aqui, ó. As diferenças das fases sólida, líquidas e gasosa. Né? Essas diferenças são associadas ao quê? Transmutação nuclear. Não, né? Aí está complicado. Por quê? Lembrando, o que é uma mudança de estado? Aí você complementa mudança de estado físico. Né? Então isso aí vai ser um fenômeno físico e não um fenômeno químico. Né? Tem essa diferençazinha. Fenômeno físico, fenômeno químico.
para ser um fenômeno químico, tem que ter reação, né? Tem que ter mudança de estruturas, né? Vamos dizer assim, formando estruturas diferentes do que tinha no início. Na mudança de estado, não. Certo? Então, como ele está falando em mudança de estado físico, eu não posso ter reação, né? Não posso mexer nos átomos, né? Não posso trocar átomos, não posso fazer isso, certo? Porque senão aí deixa de ser fenômeno físico, né? Para ser fenômeno químico, né? No caso, uma reação. Então vamos nós. Troca de átomos entre as diferentes moléculas. Pô, se eu trocar átomos, né? Se eu trocar átomos, eu vou estar fazendo uma reação. Então aí é fenômeno químico, né? Não é fenômeno físico. Transmutação nuclear. Vou estar mexendo também com a natureza dos átomos, né? Fazendo essa transmutação de núcleos, né? Então, não pode ser essa também. Redistribuição de prótons. Para eu redistribuir os prótons, eu tenho que atravessar a eletrosfera inteira, afastar os nêutrons para poder pegar nos prótons, né? Então, fica totalmente fora de cogitação também, né? Aí a letra D, ó, mudança na estrutura espacial formada pelos diferentes constituintes do material. Vai ser essa criança aqui. Por que não é a E? Alteração nas proporções dos isótopos. Então vamos supor aqui a água. Eu tenho água líquida e eu quero congelar. Eu vou mexer com o isótopo da água. É um pouco de utopia, né? É uma loucura grande aí, né? Então, por que vai ser a letra D, então? Mudança na estrutura espacial. Ó, se você imaginar aqui, a água, vamos pegar a água como exemplo. Se a água estiver em estado de vapor, né, estado gasoso, ela vai ocupar um volume enorme, né, como no caso de uma nuvem, né, vai ocupar um volume enorme. Quando essa nuvem condensa, né, e liquefaz, ela já vai descer a água em forma líquida, já ocupa um espaço, volume menor. E quando vira gelo, né? Quando vira gelo, o volume é menor ainda, não é não? Né? Mudança de estado físico. É o quê? Volume aumentando ou volume diminuindo, né? Mudança de estado físico. Aí, ó, ele está falando de trocas de átomos, troca de proporção de isótopos e tal. Isso aí envolve reação, né? Se é reação, é fenômeno físico? Não. Então, mudança na estrutura espacial das moléculas, certo? Se ele tinha um volume grande como gás, menor como líquido e menor ainda como sólido, ele mudou só a estrutura espacial desse material, certo? Então, só poderia realmente ser a letra D. A gente não podia ter errado essa também, que essa aí estava meio que de graça. Beleza? Então, volto já para responder mais alguns.